Fala galera, vamos lá, né? Vamos prosseguir Enem 2020, questão 89 da prova azul. Vamos lá, vamos. Seguinte, o texto aí é um texto do filósofo moderno David Hume, filósofo escocês do século XVIII, escreveu grandes obras lidas até hoje, tratado sobre o entendimento humano, investigação sobre o entendimento humano, etc. Né? Bem, o texto diz o seguinte: Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água. Ou seja, ele poderia ter falado nada da fluidez e transparência da água, que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo, certo? Que este poderia consumir. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. Se você olhar o objeto, você não sabe, né, por que ele está ali ou a consequência daquilo, certo? E tão pouco nossa razão é capaz de extrair sem... Atenção, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas e questões de fato. Ora, se eu não passar pela experiência, segundo o David Hume, eu não consigo saber qual é a origem daquilo ou a consequência daquilo. Eu estou olhando o fogo. Se eu não tiver pelo menos uma vez me queimado, eu não vou saber que o fogo queima. Segundo David Hume, tá? Por mais que alguém me diga, olha, não pega no fogo que o fogo queima. Então, Reinaldo, você está dizendo que é preciso colocar a mão no fogo para se queimar? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, pelo menos, a experiência da educação, alguém ter dito, olha, o fogo queima, e ter me mostrado o que o fogo faz quando ele toca, quando alguém o toca, ou quando ele pega em algum outro objeto ou material, quando eu jogo algum material nele, se não tivesse isso, não ocorresse isso, ou seja, a experiência, eu jamais saberia as consequências do que é tocar no fogo, ou que o fogo promove. Deu para entender? Então, o que o David Hume está falando aqui é que, rapaz, se o Adão, mesmo se ele tivesse todas as suas faculdades racionais perfeitas, se ele não tivesse passado pela experiência, ele jamais saberia o que uma coisa é, o efeito e as suas consequências. Aí, essa é uma pergunta assim que, assim, eu nunca vi um Enem tão objetivo, né? Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Qual é a origem do conhecimento humano? Segundo David Hume. Para isso, bastaria você ter estudado filosofia moderna, epistemologia, teoria do conhecimento, em David Hume, ou em Kant, né? Porque o Kant ele responde ao David Hume. Então, assim, o texto ele deixa bem claro também, sem o auxílio, ele jamais seria capaz de fazer isso, de extrair nenhum tipo de conhecimento, sem o auxílio da experiência. Aí a pergunta é, qual a origem do conhecimento humano? É a potência inata da mente? Não, ele está falando o contrário. Ele está dizendo, olha, se não for a experiência, o ser humano não conhece nada. O David Hume, ele é um filósofo moderno que entrou nesse debate entre os racionalistas versus os empiristas. E ele ficou do lado dos empiristas. Os empiristas afirmam que não existe conhecimento que não passe pela razão. Né? O John Locke, ele vai afirmar que no século XVII, que a mente humana é uma tábula rasa, uma folha em branco, onde as experiências vão sendo escritas, né, ao longo da vida. O que é que acontece? O David Hume,
vai afirmar o seguinte, olha, nós conseguimos aprender as coisas, nós temos conhecimento das coisas através de dois processos. Né? Nós temos ideias e impressões. Impressões. O que são as impressões? São aquelas sensações que nós temos. Né? Algumas sensações são mais fortes e outras assim mais fracas. Né? Por exemplo, sensações que são internas e externas. Por exemplo, quando você você está triste, certo? Você tem consciência da tristeza. É uma impressão ali, né? Aquela sensação de que está triste. Ela é interna. E quando você vê uma cor, uma sensação externa, ou quando você se queima, certo? A partir dali nós desenvolvemos ideias. Né? Essas ideias, elas são formadas a partir da soma, da subtração. Né? Às vezes eu ligo uma ideia à outra. Eu faço aqui, né, eu consigo entender a quantidade, a qualidade daquilo, né, e vou formando os pensamentos. Mas tudo isso começa na experiência, certo? Então, para o David Hume, nosso conhecimento ele vai ocorrer através da experiência. Mas tem até aí tudo bem, né? Até aí o David Hume não é tão original, não. Ele está apenas, digamos que, sei lá, repetindo o que o John Locke, de certa forma, afirmou. O que ele vai trazer de diferente é o fato de que nós temos um princípio aqui muito importante em que nós nos seguramos. Que princípio é esse? É o princípio da causalidade. Eu não consigo... imagine que uma pessoa está correndo em cima de um prédio e essa pessoa ela se joga. Pum! Caiu. Se eu tirasse uma fotografia do momento em que ela se jogou, quem me garante que essa pessoa vai cair? A gravidade. Pode ser, né? É isso, né? Mas para o David Hume, o que acontece é uma sucessão temporal de fatos que me levam a afirmar que isso vai acontecer se aquilo ocorrer, né? Ou seja, a causa ela tem um efeito, mas nada me garante que esse efeito aqui se originou daquela causa. Deu para entender? O que me garante isso é a experiência, né? Mas toda vez eu vou ter que fazer a experiência para ver que o cara se jogou do prédio e ele caiu e puf, toda vez eu vou ter que ver isso? Não. Então eu meio que crio uma crença, um hábito, né, em relação a isso. Então nada garante que uma coisa leva a outra, certo? Mas para o David Hume, essa inferência vem através do princípio da causalidade, que através do hábito nos leva a entender que a sucessão temporal de fatos vai levar a determinada consequência. Se eu ferver a água a aproximadamente 100 graus, ela vai entrar no estado de ebulição? Não sei. Eu vou lá e faço a experiência. Faço de novo. Mas quem me garante que a 100ª vez isso vai acontecer? O hábito. Liga a causa ao efeito. E por isso que o David Hume, de certa forma, é sensacional. Né? Beleza? O item B, revelação da inspiração divina. Nada a ver. Certo? O conhecimento humano ele não se inspira na revelação divina. Isso aqui é a Idade Média, Santo Agostinho. Né? Nada a ver. O estudo das tradições filosóficas, também nada a ver. O conhecimento, ele não se origina aqui, segundo o David Hume. O que o David Hume está falando aqui é de experiência, certo? A vivência dos fenômenos do mundo. Opa! Né? Poderia ser? Será? Segundo o autor, qual a origem do conhecimento humano?
É viver e experimentar os fenômenos. Acabei de explicar isso. É o momento onde tem início o conhecimento humano. Né? O desenvolvimento do raciocínio abstrato. Também não. Qual é o item correto? É o item D de orelha. Então, a vivência dos fenômenos do mundo. Segundo David Hume, filósofo moderno, que futuramente vai ser respondido por Immanuel Kant acerca de suas críticas em relação ao conhecimento, mas isso seria uma outra aula, então acabamos por aqui. Valeu, pessoal, até a próxima.